O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, após se reunir com o presidente americano, basicamente mudou a posição de negociação de Donald Trump sobre a Ucrânia e declarou abertamente que a Europa não permitirá que a Ucrânia perca ainda mais territórios. Merz disse claramente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ao final da guerra a Ucrânia deve manter seu território. Além disso, Merz afirmou diretamente que as negociações com os russos sobre a paz devem ocorrer apenas com a participação da Europa. Caso contrário, nem a Ucrânia nem a Europa aceitarão seus resultados. Donald Trump afirmou que, apesar da guerra contra o Irã, a guerra da Rússia contra a Ucrânia ainda é prioridade para ele. E é interessante que os propagandistas russos notaram que, diante das câmaras, apesar de todas as provocações de Donald Trump, Friedrich Merz permaneceu em silêncio o tempo todo. Já estão zoando o Merz, dizendo que ele ficou calado na coletiva com o Trump. Mas, na verdade, o líder alemão evitou conscientemente discussões diante das câmaras, mesmo quando o presidente dos Estados Unidos criticava outros aliados europeus. A questão é que Merz escolheu a chamada estratégia da diplomacia privada. É quando tudo se resolve nos bastidores e diante das câmeras, conflitos são evitados. Quando você não vê nem ouve nenhuma discussão, nenhuma declaração, absolutamente nada. Ou seja, um silêncio total diante das câmeras e toda a essência acontece nos bastidores, e é aí que começa o mais interessante de tudo. E neste episódio vamos discutir o que Friedrich Merz conseguiu de Donald Trump em relação à questão da Ucrânia. Meu nome é Alexei Pesce e vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário seu embaixo do vídeo para que o maior número possível de espectadores possa vê-lo e inscreva-se no meu canal do Telegram Pesce News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, como vocês sabem, ontem na Casa Branca, Donald Trump recebeu Friedrich Merz e então o chanceler da Alemanha, durante as negociações com o presidente dos Estados Unidos, escolheu a estratégia da diplomacia privada. O principal tema da conversa foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E então, o líder alemão evitou conscientemente discutir diante das câmeras, mesmo quando o presidente dos Estados Unidos o criticava ou criticava outros aliados europeus. Em princípio, Trump frequentemente tentava provocar Merz, fazia piadas com ele, fazia declarações polêmicas e de grande repercussão. Mas Friedrich Merz ficava simplesmente sentado, firme como uma rocha e permanecia em silêncio. Mais tarde, Merz explicou esse silêncio dizendo que estava focado no resultado. Aqui está uma citação dele. Eu fazia o meu trabalho a portas fechadas, porque não queria expor o conflito em público. Merz lembra bem como uma discussão com Trump diante das câmeras pode acabar. Bem, todos ainda se lembram muito bem daquele circo que Trump e Vance fizeram com Zelensky no final de fevereiro do ano passado. E, segundo Friedrich Merz, o principal tema do encontro foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Merz não apenas pediu o fortalecimento das sanções contra a Federação Russa, mas também mostrou de forma clara para Donald Trump o mapa da linha de frente na Ucrânia. Aliás, isso mostra o envolvimento dele com o assunto, já que até agora o único que tinha mostrado no mapa a linha de frente para Donald Trump era Vladimir Zelensky. Segundo o chanceler da Alemanha, ele afirmou que concessões territoriais não resolvem o problema, já que Moscou só quer ganhar tempo. E aqui vou citar uma longa e detalhada fala de Friedrich Merz, porque ela mostra que ele explicou para Donald Trump como ele explicou a situação para ele de forma bem simples. E depois de uma explicação dessas, vai ser muito difícil dizer que Trump supostamente não entende o que realmente está acontecendo. E agora uma citação literal de Friedrich Merz, só prestem atenção nela. Estou deixando Washington profundamente impressionado com o fato de que a administração americana entende claramente o que está em jogo na Ucrânia e que esse país não pode fazer concessões territoriais ainda maiores do que aquelas que já fez. As concessões podem dizer respeito única e exclusivamente àquela parte que já está ocupada pela Rússia, e nada além disso. Consegui transmitir essa situação ao presidente Trump, mostrando mapas da linha de frente e mapas do acesso da Ucrânia ao Mar Negro. Fiquei com a impressão de que o presidente Trump agora entende melhor o que está em jogo para este país, e essa é uma posição muito firme dos europeus. A linha de frente que a Ucrânia mantém atualmente deve ser mantida e não deve avançar mais para o oeste em favor da Rússia às custas da Ucrânia, porque lá estão estabelecidas linhas de defesa realmente fortes. Lá há bunkers, valas antitanque, um monte de coisas. Se a Rússia tomar esse território, abrirá caminho para Kiev.
o que é inaceitável para ucranianos e europeus. Da mesma forma, mostrei para Donald Trump no mapa que a região ao redor de Odessa dá à Ucrânia acesso ao Mar Negro. Talvez eu tenha conseguido transmitir para Trump um pouco mais de compreensão sobre as circunstâncias locais. A guerra precisa acabar e a Rússia não pode receber uma trégua para que volte a reiniciar a guerra. Isso precisa terminar de uma vez por todas. E nós concordamos com o presidente Trump nesse ponto. Mas na Europa existem sérias dúvidas sobre se Vladimir Putin está realmente disposto a um acordo de paz que seja igualmente aceitável para a Ucrânia e para a Europa. A Rússia está jogando com o tempo aqui, está jogando contra a vontade do presidente americano. O chão está desaparecendo sob os pés do gigante russo. Não estamos prontos para aceitar um acordo que está sendo discutido pelas nossas costas. Só a retomada da pressão sobre Putin o forçará a fazer concessões. Friedrich Merz afirmou que a Rússia ganha tempo e age contra a vontade do presidente americano como se dissesse: já basta, Trump, pare de brincar de bobo. Já está tudo claro como a luz do dia. Putin está simplesmente enganando ele. E Merz diz: eu tentei explicar para Trump quem é Putin. E que não se pode dizer que Putin é amigo, por isso ele acreditou que Putin quer a paz. Não é assim. E ainda Merz declarou diretamente que Trump não vai conseguir negociar nada com os russos pelas costas da Europa. Mais uma citação. Trump sabe muito bem que só a paz, que seja apoiada e legitimada pela Europa, pode ser duradoura. Ele também sabe que a contribuição da Europa para a segurança da Ucrânia, para a reconstrução, para a integração europeia e assim por diante será simplesmente insubstituível. Sem a participação dos europeus não haverá acordo. É interessante que, depois disso, os jornalistas perguntaram ao Trump onde está agora, em sua lista de prioridades, o fim da guerra na Ucrânia, considerando a operação militar americana contra o Irã. E foi aí que o chefe da Casa Branca garantiu que essa questão ainda tem para ele a mais alta prioridade. Citação: quanto à Rússia e à Ucrânia, isso está muito, muito alto nessa lista de prioridades. Eu acho que essa será uma das tarefas mais fáceis. Eu pensei que essa seria uma das tarefas mais fáceis. Eu encerrei 8 guerras e talvez encerre mais uma. E aqui eu chamo sua atenção para um ponto muito importante. A declaração de Friedrich Merz sobre a inevitabilidade da participação da União Europeia nas negociações é apenas o primeiro sinal de uma série de futuras mudanças no formato das negociações como um todo. Para ser sincero, Merz de fato apresentou um ultimato a Donald Trump. A declaração do chanceler alemão de que a Europa não aceitará um acordo sobre a Ucrânia firmado sem a participação da Europa, na essência, formaliza que sem os europeus um acordo bilateral entre Rússia e Estados Unidos é impossível. E sabe, isso não é blefe. Porque o controle das sanções contra a Rússia pertence justamente à União Europeia e não aos Estados Unidos da América. Já expliquei muitas vezes que o sistema bancário SWIFT também pertence aos europeus e a sede dessa empresa fica na Europa, não na América. E por mais que Trump queira trazer a Rússia de volta às transações bancárias internacionais, ele não conseguirá fazer isso sem os europeus. Sem a retirada das sanções, um acordo de paz é fundamentalmente impossível. E aqui está o momento da verdade. A declaração atual de Friedrich Merz era quase impossível há apenas um mês. Mas a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre as tarifas de Trump deu liberdade à Europa. Agora eles não têm mais medo de guerra comercial, ainda mais porque Friedrich Merz acabou de voltar da China e a União Europeia recentemente assinou acordos comerciais históricos com a Índia e com os países da América Latina. Na verdade, Trump perdeu sua alavanca de pressão, e Merz está certo ao dizer agora: não devemos pensar que só a Europa precisa da América. Não, a América também precisa da Europa, e a guerra dos Estados Unidos contra o Irã mostrou isso claramente agora. Porque estão sendo usadas bases militares britânicas, está sendo usado o Chipre. Agora Trump atacou a Espanha, que afirmou não permitir o uso de suas bases militares para ataques ao Irã. Estão sendo usadas bases de Portugal e outros países. No leste europeu estão todos esses caças e aviões-tanque americanos. Por isso não se pode dizer que só a Europa precisa da América. Acho que, de modo geral, Vladimir Putin e Donald Trump partiram da premissa de que a União Europeia teria medo de Donald Trump e, sem muita resistência, concordaria com algum tipo de acordo de paz sobre a Ucrânia no espírito de Anchorage.
Mas acabou que os europeus, sim, claro, ficaram confusos, mas depois acabaram se recompondo e reagiram à altura. E agora, como se diz, fiquem de olho. Os europeus de fato já estiveram presentes na última rodada de negociações e a delegação ucraniana manteve consultas com eles. Agora, a Europa pode entrar oficialmente nas negociações se a China também participar delas. E a visita de Merz a Pequim na véspera, entre outras coisas, também foi sobre isso. E essa é a única opção em que a Rússia será forçada a concordar com esse desdobramento dos acontecimentos. Mas também quero lembrar a vocês a declaração do chefe da Conferência de Segurança de Munique, Ischinger, de que para a Europa, me desculpem, é vantajoso que a guerra dure mais 2 anos. Os europeus partem do princípio de que precisam de tempo para se rearmar, tempo para enfraquecer ainda mais a Rússia e tempo para garantias mais novas e estáveis do que apenas as palavras de Donald Trump. E, me desculpem, a Europa está disposta a pagar à Ucrânia por esse tempo. Por isso vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Se este episódio foi interessante e útil para você, ficarei grato por qualquer apoio ao nosso canal. Com sua doação ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo código QR na sua tela. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.